pela nossa demora, pelo nosso atraso na entrada no ar. Você ficou assistindo essa cartola aí tempo demais. Então, desculpe e perdoe de todo o coração, não é assim que costuma ser, não é assim que será. E eu espero mesmo que você acolha o nosso pedido de desculpas a esse respeito. Pois nós temos aqui algumas pessoas nos visitando, e que estiveram ontem, o Chico nos avisou que estariam hoje, são irmãos queridos e amados de Salvador. E eu vou pedir ao Jack, o nosso querido Jack, que os apresente para nós. E também, antes de tudo, digo que temos conosco o Tony e o Jack, fazendo parte do programa de hoje. Mas Jack, meu irmão, bom dia. Bom dia. Então, meu querido, apresente os nossos amigos. Pois é, já há alguns dias o Anderson tinha entrado em contato comigo, via online, pela internet, manifestando interesse comigo e com o Chico, né? E aí eu passei a bola para o Chico para administrar a vinda deles, e Anderson e Elvison, e que estou hospedando eles lá na casa dos meus avós. Ah, é? E é uma alegria muito grande Que bom. ter vocês aqui com a gente, viu? Obrigado. Que bom. Muito grande mesmo. Que bom. Esse aqui é Anderson, sendo mais específico, né? E Elvison. É uma alegria muito grande ter vocês participando aqui com a gente. Vocês já acompanham há algum tempo o programa, né? Fala no microfone, por favor, só pra gente. Eu acompanho, acho um pouco mais que o Elvison, né? Porque o On Demand já me permite, que o horário não permite no trabalho, mas eu sempre acompanho todo dia os papos. E quando eu não posso acompanhar vídeo, eu pego o áudio e no trabalho também ouço. Os temas são muito bons, aí sempre acompanho. E como é que você costuma fazer no On Demand? No On Demand é quando eu posso, é à noite, quando eu estou em casa, e aí assisto ou um que eu perdi ou da reprise do dia, né? Aí eu assisto à noite, que é quando eu estou depois do trabalho. E vocês residem em Salvador mesmo? Salvador. Nascido lá? Você eu nasci lá. O Elvison nasceu... Você não, fala no microfone. Tá não? É. Eu nasci em Jequié. Jequié, eu conheço Jequié. Mas moro lá em Salvador desde 78. Eu lhe conheci há mais ou menos 30 anos atrás, quando você esteve em Ilhéus. Ilhéus. Foi quando eu conheci. Eu conheço Jequié de nome antes de eu quase abrir o olho. Uma das minhas tias mais queridas nasceu em Jequié. Então, a primeira vez que eu fui a Jequié para mim já tinha um significado enorme, por causa da minha tia, Délia, que nasceu lá, uma baianinha muito, muito amada, ainda vive lá em Manaus, foi esposa do meu tio Carlos. Então, eu tenho a família quase toda nascida na Bahia, um lado dela é baiano, do lado da minha avó materna, era a família Lavigne, todos dali. E aí houve alguns outros tios meus que nasceram lá também, embora de modo circunstancial. Quando eu vim a casar com a mãe dos meus filhos, outra vez a Bahia estava extremamente presente, a família dela toda baiana. Baianos de ascendência alemã e portuguesa direta. Um dos avós alemão tinha vindo para cá na época da guerra, e um outro português, mas todo mundo com a história passando pela Bahia. De modo que tem muita Bahia na minha vida, por todos os lados. Né? Nesse final de semana passado, a Dailton esteve por lá, né? É. Você tem notícias? O que vocês têm para dizer para o encontro? Vocês estavam por lá, né? A gente estava lá, o encontro foi muito bom, o Adailton é muito gente boa, a esposa dele, são pessoas ótimas assim, e a gente ficou muito feliz porque o encontro, além do momento de palavra e de ensino, teve muito momento de
de descontração também, muita coisa de comunhão mesmo, de mesa, assim, que ele, como uma pessoa ótima, assim, deixou muita coisa boa pra gente lá. Que beleza. Foram quantos dias de encontro? Ele chegou na sexta-feira, dia 30, e aí os encontros abertos foram no sábado 31, no dia 1º, e no feriado, dia 2, a gente saiu por lá e a gente ainda ficou um pouquinho junto, fez uma refeição juntos, foi muito bom. Aí ele foi embora ontem, pela manhã, para Itabaiana. Pois é, ele vai dar uma rodada aí, boa. E depois disso, umas outras boas rodadas também. O Adailton, acho que no ano que vem vai rodar muito também, vai ter que viajar e confirmar muitos grupos e ver o estado de outros, de modo que ele vá assumindo de uma maneira bem natural. É um natural que tem a ver com tem que levantar a cadeira, senão você não vai conseguir cumprir isso. Eles estão falando também do seu som que está muito baixo, tá? Meu som está baixo? Tem que ver aí na mesa, porque não, eu estou falando normal. Então, o Adailton, eu solicitei que ele fizesse isso apenas porque eu já via essa marca, esse traço, essa característica nele de maneira extremamente natural, né? Ele vaza esse dom catalisador, gregário, relacional. Ele é uma pessoa extremamente prática, assim, extremamente do jeito que eu gosto. Eu me dou muito bem com quem, podendo ir reto, não faz curva. Sim, ele é pão, pão, queijo, queijo. Posso, não posso. É um homem que encontra soluções, é outra coisa que me dá muito prazer. É com gente solucionada, não só em si mesmo, mas que antes de pensar em problema, veja a oportunidade em cada dificuldade. Então, se você quiser me perder do ponto de vista de um cotidiano de relacionamento de trabalho, quiser deixar de ser incluído na minha matemática de inclusão de soluções, basta você só chegar me apresentando problemas. Porque eu nunca encontrei um problema mesmo que tenha sido apresentado a mim, exceto a morte, ou coisas do gênero, que não tivessem saídas. Então vai me dando um cansaço, depois de um tempo, o problematizador. Que às vezes o indivíduo pensa que ele está te vendendo interesses, trazendo problemas. Ele é o mais interessado de todos porque ele só te apresenta problemas. Eu já assinei mais de 6.000 carteiras na minha vida, então de funcionário eu entendo um pouquinho. E aí aquele cara que só chega te trazendo problemas, você aparece, ele é um problema, pastor, que a gente tem que resolver e tal. Dá uma impressão mesmo de muito interesse, mas é a melhor estratégia para quem não quer pensar em solução. É ser solidário com a negatividade teórica. Aí vem, mostra, nós não podemos continuar, vamos cair num buraco se assim formos. E tá, esse aí está me perdendo, ele nem sabe. É mente preguiçosa também. Eu vou incluindo ele fora de tudo que é interessante, porque atrapalha, atrasa e me cansa. Porque eu respeito uma pessoa que no ambiente de trabalho chegue e me diga o seguinte: olha, estamos com essa situação aqui, e eu para ela já tentei as alternativas tais, e já me mostrou que ele está encurralado, ele tentou tudo que ele podia, até o âmbito do conhecimento, do poder, da capacidade de solução, e ele me elencou tudo que tentou. Não sei de onde para. Esse aí, para mim, não tem um problema. Não é problema e não tem um problema. E, em geral, ele não encontrou a solução porque passava do limite dele de poder enxergar outros ambientes. Às vezes você está lidando com o ambiente dessa mesinha aqui com água.
Esse é o ambiente do indivíduo que está te reportando o problema. Porque você nunca tomou pela mão e nunca levou para mostrar que tem um laguinho cheio de água ali atrás, que a água não é o nosso problema. Graças a Deus. Mas ele pelo menos te diz que procurou água em tudo que ele pôde por aqui. Ou que ele até tentou captar da chuva, mas não foi suficiente. Mas o indivíduo que chega só e te larga aquela montanha de dificuldades, que para você nem sempre o é. O indivíduo, até por esperteza, deveria reportar problemas dizendo assim: na minha possibilidade de ver ou de tentar, depois de exaurir tudo que eu tinha, eu não consegui uma solução, estou aqui tentando lhe trazer. Mas você vê que ele não tentou nenhuma. Foi o primeiro atalho, primeira batida ali, primeira topada, virou problema. Primeira coisa que não era smooth, passando assim suave, é um problema. Tudo é um problema. Esse indivíduo não tem problema no mundo que seja maior do que ele. Ele é o problema, e ficar longe de uma pessoa assim em termos de ambiente produtivo, de qualquer outra coisa na vida, só se for missão, a gente adota esse problema. Agora, eu não levo para casa, eu não chamo para jantar comigo, só se for missão. Aí eu levo, missão, estou pastoreando o problema. Não dou cargo de confiança a ele. Não faço nada. Ele vai receber de mim ajuda. Ele não vai ter meu companheirismo. Ele me é desagradável. Eu preciso descansar dele. Para mim ele é trabalho. É só um trabalho. E como eu, na vida, fiz a opção de viver com problema, me dando trabalho, querendo o que ninguém quer, me envolvendo com o que ninguém está afim, essa é a minha missão, é a minha vocação e eu faço com prazer, eu levo muito problema junto, mas sem nenhum prazer. Na hora que chega o momento do meu prazer, o indivíduo que só tem problemas a reportar, não sendo ele a hora do meu momento missionário, ele não irá comigo a lugar nenhum. Ele vem se for um momento missionário. Se eu estiver carregando fardos, agora fazendo escolhas, eu não escolho. Não escolho para namorar, para casar, para ser amigo, para trabalhar comigo, para ir a lugar nenhum. Eu aceito levá-lo, se ele estiver precisando muito de ajuda. Mas não será o meu prazer, em nenhum âmbito. Então, voltando ao Adailton, você olha o Adailton, conversa com ele um pouquinho, você já percebe que ele é a antítese disso tudo. O Adailton, todos os problemas reais que ele teve nesses últimos 2 anos, para sair de onde ele estava e começar o caminho da graça na Flórida, depois lidar com os abacaxis ali, autossustento, que o caminho da graça não tem recurso para sustentar as pessoas, não existe nem isso entre nós, vai acontecendo aqui e ali em estações que podem e que tem a demanda, mas a priori não é uma proposta. Então, ele nunca, em sendo abordado por mim, Adailton, você está precisando de alguma coisa e tal, tentando prever algo, ele nunca me deixou prever nada. Toda vez que eu chegava olhando um problema que eu sabia que eventualmente ele teria, ele já tinha resolvido. Não, tranquilo, já arranjar solução. Quando ele veio para cá, eu, reuni aqui 2 ou 3, nós temos que cobrir o Adailton, que está vindo aí, vai ser importantíssimo para nós que isso aconteça. Quando estávamos nos preparando para fazer isso, já ele me telefonou. Olha, não faça não, que eu já resolvi por um outro modo, meu sustento está tranquilo. Aí, já é a 3ª vez que a gente vai tentar fazer alguma coisa imediata e ele liga mandando cancelar porque ele encontrou uma solução. Para mim, esse é um termômetro extraordinário de uma pessoa não acomodada e que, em podendo não gerar um peso, ao contrário, tirar peso, tirará. Esse tipo de gente, você não precisa ficar horas e horas conversando. Você não precisa gastar anos para se entender.
Por isso, até hoje, do ponto de vista de continuidade de tempo, se eu for somar o tempo que eu e a Adailton passamos juntos, continuamente, veio várias reuniões aqui e tal, fala ao telefone, mas se for somar, não dá 3 dias diretos de convívio. De jeito nenhum. Mas assim, o sentido de confiança e de tranquilidade que eu tenho em relação a ele é como se a gente tivesse passado 3 anos juntos. Eu sei que dali vem soluções e um coração comprometido com o Evangelho e com coisas simples. E uma pessoa que existe para tirar pesos. Não é prolixo, né? Não, nem um pouco prolixo. É canseira demais, gente, prolixo. É. Ele te diz uma história inteira em 2 minutos. Está resolvido e fechado. Então, ano que vem ele vai aí rodar muitos grupos. Está indo com o Marcelo Quintela e outros irmãos lá à Nigéria também. E aqui no Brasil ele tem muitos grupos para visitar, grupos novos que estão querendo começar. E quando são grupos novinhos querendo começar, é muito mais fácil para nós. O difícil é quando são pessoas que já tiveram um histórico muito grande dentro das estruturas religiosas de poder no Brasil ou fora, chamados de igreja. Aí, às vezes o indivíduo está super bem intencionado, mas os vícios são tão profundos. E o Adailton é uma pessoa ideal para uma hora dessa, porque, número 1, a objetividade dele é total. A não prolixidade também. Ele emerge também de um ambiente religioso institucional. Ele sabe tudo das dificuldades disso. E tem um olhar tão simples que é fácil para ele diagnosticar a complicação. Porque é mais ou menos o que a polícia faz na noite, quando não tem bafômetro, né? Anda daqui para ali, vê se o cara vai fazendo curva ou se vai em linha reta, né? Se for fazendo curva, tá de porre de religião ainda. Se já conseguir saber que a linha reta é o espaço mais curto de 2 pontos, então tá bom, vamos lá, meu irmão. Você entendeu que o simples é melhor, mas se ficar assim, olha, vai passear no parque. Quando você estiver sóbrio, aparece. Porque ainda não é a hora. Você está muito embebedado pela claudicância religiosa. Né? Mas e aí? O que nós temos aí, meu amigo Tom? Eu vim justamente pensando sobre isso. Quais os vícios religiosos que atrapalham muito uma estação no caminho, cara? Que os qualquer membros, um deles. ou mesmo o mentor possa carregar em si os membros, e construir e emergindo numa estação e ali qualquer um deles. Não, é claro, qualquer um deles atrapalha demais. Agora, eu acho que pouca coisa atrapalha mais do que o tal do espírito de pastor. É quando o cara vem entrando numa de que ele vai ser pastor da estação do Caminho da Graça. Esse cara é um problema. Dá a impressão de que essa coisa de mentor é só semântica. Seria semântica se não se tivesse criado no curso da história uma definição de conteúdo e de significado de função pastoral dentro da religião que pervertesse aliás, que não tivesse pervertido o próprio conceito do significado de ser pastor, que de fato veio a acontecer, uma perversão. Daí a gente chamar o que em outras circunstâncias poderia ser chamado não como título, mas como uma designação assim ampla de pastor sem nenhuma implicância, mas a gente
veio a decidir não fazer assim. Eu decidi não fazer assim, chamar de mentor. Número 1, porque o mentor, a ideia é de que ele é apenas uma pessoa que acompanha processos, que ensina, que diz, olha, por aqui não, é assim, que beleza, vamos lá. É um afirmador ou um negador pela sabedoria. É alguém que pela experiência diz, vai ou diz cuidado, ou não, por aqui não. Ou que reúne consensos e ajuda, ou que tem mais experiência no Evangelho, portanto, mais história para jogar e projetar como luz. Você sabe identificar quem tem alguns dons? Dons, e animá-los e abrir portas para eles. É um facilitador de dons. Identifica e não se interpõe. Não fica no caminho dos dons que acha. Ao contrário, dá passagem a eles e os estimula. Então esse seria o espírito de alguém que fosse genuinamente um pastor. Um pastor de ovelhas, o bom pastor, que é Jesus, faz assim, ele conhece, ele anda adiante, mas ele não é o gargalo, ele deixa, ele diz que entra, sai e acha pastagem, não é um pastoreio de opressão. Diz que vem quem quer, diz que tem aquelas que seguem a voz do estranho, quem vai com o estranho não é dele. E Jesus simplifica tudo. Não é como o pastor da religião, que é um tirano, opressor, controlador, dominador. O bom pastor é a antítese das funções pastorais instituídas e estimuladas como prática na religião. Então, por isso, a gente deixou essa designação de lado. O indivíduo mais proeminente no sentido de animar uma estação é chamado de mentor, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, depende do tamanho da estação e da necessidade. Quando ele tem mentalidade de função pastoral na cabeça e a gente não notou, em geral vem problema. Porque aí ele vira o gargalo daquele lugar. Essa história de pastor já é um problema muito sério, porque no meio cristão, o pastor é o equivalente ao padre católico no meio protestante. Né? O nosso padre é o pastor. É o sacerdote protestante, é o pastor. É um sacerdote, é um clérigo, exatamente como na Igreja Católica. Ele não tem, não se dá, não se atribui a ele alguns poderes mágicos que no catolicismo se atribuía originalmente ao sacerdote. No protestantismo original, isso foi esvaziado, mas foi reafirmado quando surgiu o pentecostalismo e os seus filhotes e os seus derivados. O pentecostalismo recatolificou a mágica sacerdotal e clerical do pastor, que tinha sido, de certa forma, esvaziada no protestantismo nascente. Pela via da unção pentecostal e dos dons pentecostais e da autoridade pentecostal, o pastor virou mais do que um sacerdote, mais do que um pároco local. Ele acabou virando um papa local. Ungido. E inquestionável, local. Portanto, ele é não só um gargalo, ele é uma rolha. Não há vida ali que ele não determine. Não há liberdades que não sejam concedidas por ele. E não há tijolo que se erga sem uma autorização. Vai do papel higiênico a o que se fará com a irmã fulana de tal que não cuidou bem da pepeca e pecou o 7º mandamento. O indivíduo se mete em tudo, literalmente. É um candiru, vai se metendo em tudo e não sai. Abre espinho e fica. Então, esse espírito a gente não quer nem de perto e nem muito menos, nem de longe, quanto mais de perto no caminho da graça. Por quê? Dom pastoral, ou essa qualificação pastoral, é apenas um dom, não é uma função. No Novo Testamento isso figura
como algo semelhante a um mestre, a um evangelista, a um apóstolo, algum dom de presidência, o dom de socorro. São tantos dons que o Novo Testamento menciona, mais de 30 e tantos, na lista toda de dons mencionáveis explicitamente. São tantos dons, entre eles pastor e mestre. O protestantismo é que, como precisava dar uma nomenclatura para o seu padre, porque o protestantismo foi uma reforma mesmo da Igreja Católica. Foi uma reforma. Pegaram a forma católica, fizeram uma dieta. Dieta de homens. Fizeram uma dieta. Vamos jogar isso aqui fora, tira, vamos emagrecer essa igreja, já tem santo demais. Vamos jogar, tem muita Maria, vamos tirar isso, e vamos tirar mais aquilo. E foram jogando fora. Vamos jogar o purgatório, vamos ficar só com o inferno. Vamos tirar, e vamos tirar. Foi jogando uma tarefa de diminuir a mobília. Protestantismo é uma dieta católica. Então, o catolicismo é uma feijoada com todos os santos. Com tudo que você quisesse, com pé de porco, com orelha, com não sei o quê, com tudo que o cara quisesse. Uma alquimia de bruxarias permitidas. Todas as bruxarias que fossem queimáveis do lado de fora, uma vez ungidas, podiam ser praticadas dentro do catolicismo. De modo que, quando Lutero chegou, ele chegou com uma proposta muito mais simples. Lutero não estava começando nenhum movimento. Lutero estava declarando a libertação dele. Estava dizendo, eu estou fora. Não tenho mais nada a ver com isso. Vou viver a minha vida. Vou amar quem eu amar, vou casar quando eu quiser. Vou viver como eu bem entender de acordo com o Evangelho. Era só isso que o Lutero estava querendo. Agora, uma vez que ele tomou a decisão na hora certa, no lugar certo, no momento certo, nas circunstâncias certas, com aqueles interesses todos que havia à volta de que assim fosse, porque a essa altura a Alemanha sempre teve um problema com Roma, um problema antigo, as guerras bárbaras alemãs, germânicas, resistência contra Roma sempre foi grande. Agora já não era mais o Império Romano político que dominava, era o Império Romano sobrevivente no catolicismo, no cristianismo constantiniano, que dava as cartas. Mas os alemães há muito que queriam ruptura, assim como os franceses. A Europa inteira queria ficar livre do Vaticano. No máximo queriam guardar uma relação religiosa, quem queria, mas não ter a dominação do Vaticano como uma dominação política. Então, havia a circunstância absolutamente favorecedora do ponto de vista dos principados alemães. Do ponto de vista do povo, dos camponeses, nem se fala, a opressão é enorme. Então, juntou a fome com a vontade de comer, mas Lutero não ficou pensando como é que eu vou fazer uma reforma, meu Deus, um movimento para crescer no mundo inteiro. Não, ele só queria sai fora de mim. Sai dele, sai de mim também. Era o que o Lutero estava dizendo. O resto pegou. Agora, justamente porque ele não tinha um projeto de algo que fosse uma reforma protestante, ele estava dando um grito de liberdade pessoal que acabou virando, pela força e pela contingência da vocação dele pastoral, ou ministerial, ou missional, ou como você queira designar, havia um carinho, um cuidado com gente ali. Por isso que ele era um sacerdote católico até então. Não por insinceridade, mas por pura sinceridade, no desejo de cuidar de pessoas. Então, o software rodava nele, mas o grito foi de uma independência pessoal. A seguir no processo é que vai virando uma coisa de que pode ser bom para outros, porque já tem outros dizendo, isso aí é o que eu quero também. De modo que a reforma não foi a ação de um homem solitário. A ação de um homem solitário foi o grito de independência de um clérigo católico dizendo, chega, eu, para mim, perco caba,
perco o bode. Mas é aqui que eu estou parando em relação a isso. Isso se conciliou com outros interesses. Logo depois o volume aumentou, surgiu um movimento. Isso não é incomum que assim aconteça na história humana. Isso aqui não é uma crítica, só uma designação de como o fenômeno aconteceu. Agora, justamente porque não havia um projeto nesse sentido, o que havia era um protesto. O protesto era isto não. Ora, quem tem um protesto, mas não tem ainda uma proposta, faz uma dieta. Porque ou você descarta a coisa inteira, ou não tendo uma proposta além de um protesto, você joga fora só aquilo contra o que você protestava. E que foi o que o protestantismo fez, jogou fora do barco aquilo contra o que protestava. Escuta, a hóstia é ou não é o corpo de Cristo transubstanciado? Não, não é, então joga fora. Outra coisa que a gente quer perguntar aqui para vocês, o purgatório existe? O indivíduo pode se purificar sem ser pela via redentora da graça de Deus, no sangue de Cristo? Não, não pode. Então o purgatório fica fora disso aqui. O que mais? Aí foi fazendo regime, foi fazendo a dieta. Aí ficou o nabo, a batata, um regime bem frugal. Porque quando Calvino entrou no processo, aí Calvino ainda era um ser mais anoréxico do que Lutero. Lutero não era anoréxico. Você lê alguns textos aí de falas espontâneas de Lutero, como existem no mercado, e textos que foram produzidos a partir de conversas dele com Melanchthon, por exemplo, e foram transcritos, e que são muito interessantes, além dos textos formais dele. Você vê que ele era um homem muito livre de alma, de mente, de emoção, de capacidade de dizer coisas com franqueza. O amigo dele, Melanchthon, tinha muitos problemas com ele, dizia: por favor, cala a boca, diminui isso, fala menos, porque ele não tinha história, era uma metralhadora giratória. Calvino não, já é uma figura espartana. Comparado com Lutero, Calvino é um João Batista, assim, de tão straight. E completamente sóbrio, uma sobriedade que a gente olha, você vê uma cor entre cinza e preto quando olha para Calvino. Não vê um colorido. Calvino nunca usou um vermelho, nunca botou um verde, nunca conheceu um cheguei na vida, jamais botaria um cetim. Era pano de saco e cinza, ainda tinha que ser cinza. Entre cinza e preto a cinza dele. Então mais dieta. Você vê, por exemplo, um exemplo arquitetônico da reforma, chegar na Catedral de Saint-Pierre em Geneve, e que é a Catedral de Calvino. Linda, agradabilíssimo, lindo, um prédio maravilhoso e tudo, na montanha, um lugar bem posicionado. A história está toda ali para você ver. O templo original era católico. Então o que eles fizeram? Eles tiraram os ídolos, mas você encontra os nichos todos lá. Eles tiraram os ídolos de dentro. Literalmente a reforma fez isso. O que do catolicismo dá para a gente aproveitar? O templo é magnífico, maravilhoso. Vamos tirar os ídolos. Aí tiraram os ídolos. Ficaram aqueles anjinhos, aquelas coisinhas assim, bochechinha, bonitinhos, uns serafinzinhos. Uma dieta. E o padre a gente pode agregar ele uma esposa, se ele quiser, e tira milhares de outras proibições. O que tem mais para a gente fazer aqui? Aí foram jogando fora os elementos insuportáveis da Igreja Católica. Mas não houve a proposta do Evangelho. Parou nas teses. Só Cristo,
só a fé, só a Escritura, enfim, nos quatro pilares da Reforma e nas 95 teses de Lutero resumidas naqueles 4 pilares, de só Cristo, só fé, só a glória é só de Deus, a fé é só por meio de Jesus, a salvação só por meio de Jesus, só pela graça e só a Escritura, esses elementos aí que determinaram o eixo da Reforma, não tinham sido trabalhados na perspectiva mais profunda de ver que o próprio catolicismo era uma perversão completa, não dava para ficar com nada daquilo ali. O protestantismo ficou ainda com o sistema de estudo teológico do catolicismo, herdou do catolicismo os pais da igreja, ao estilo de Agostinho, Tomás de Aquino. Estou dizendo que não sejam pessoas legais, que não tenham dito coisas legais, mas eles foram incorporados de maneira semicanônica no processo. Vários outros. Um monte de entendimentos considerados sóbrios por eles, dentro da Igreja Católica, produzidos no processo anterior, foram mantidos, de maneira que não houve aquele zeramento de relação com a história criada a partir de Constantino, em momento algum na Reforma. Se aproveitou tudo que se pôde do modelo acadêmico, do modelo filosófico, do modelo filosófico que era de estrutura aristotélica, da estruturação e do modus operandi de gestão e gerenciamento do que fosse o grupo, a designação igreja de modo extremamente atrelado ao ambiente físico, à geopolítica e à fisicalidade daquilo ali, conquanto os textos sejam textos corretos sobre o significado de igreja. Mas na prática, o protestantismo não conseguiu fazer essa distinção. Ele continua a ter um laicado de um lado e um sacerdotalismo clerical do outro, com liberdades, com diferenças para esses indivíduos, mas isso está estabelecido. Não há evangélico que não faça distinção interior entre o meu pastor e ele. Ele é de uma categoria inferior, o pastor é de uma superior. O mesmo espírito está presente. O pastor tem uma visão melhor, o pastor conhece mais a Deus, a oração do pastor é mais forte, as mandingas dele mais especiais. Enfim, ele continua um padre católico, ou um xamã, ou um bruxo, ou qualquer outra coisa. Não houve até hoje no meio cristão, em nenhuma dimensão, a universalidade mesmo do significado do nosso sacerdócio pessoal e particular diante de Deus, de cada um de nós. Não houve. Continua a haver a distinção, o sacerdote maior, a pontezinha, pode não ser o sumo pontífice, mas tiraram o sumo, mas a ponte está lá ainda. E é algum carinha nessa função que faz. Então, o protestantismo é uma grande dieta católica, mas não veio carregado de uma proposta que zerasse tudo. Vamos ver o Novo Testamento puro e simples e ver como é que isso aqui se faz. Até porque havia muita pressa. Havia uma guerra estourando no campo, a Roma descendo a espada, o conflito na Europa estabelecido, a tradução que Lutero fez das Escrituras para a linguagem popular germânica, para botar na mão do povo, teve que ser feita nas pernas, na carreira, no desespero, para poder botar aquilo na mão do povo, para o povo ler o quanto antes, porque do contrário o banho de sangue seria enorme. Havia muita aflição naquele processo ali. Não foi fruto de uma reflexão muito longa. Foi resultado de circunstâncias e de apressamentos que foram se tornando imutáveis. Eles sabiam originalmente que aquilo precisava ser mudado para sempre. Tanto é que um dos princípios estabelecidos foi reforma
protestante em contínuo processo de reforma. Seria uma reforma que não parasse de se reformar. Mas como a mentalidade católica não tinha saído do protestantismo, a primeira coisa que a segunda geração de protestantes fez foi canonizar Lutero e Calvino. Criar os seus primeiros santos e gerar o seu primeiro nicho generacional de imutabilidade, de fixamento. Então a geração Lutero-Calvino se transformou a geração Jesus do protestantismo. Não se mexe em nada, porque isso aqui nasceu desses dois. Então vai na igreja presbiteriana dizer o que eu digo. Eu sempre disse, porque eu sempre não tive nada a ver com a igreja presbiteriana, embora eu fosse ministro presbiteriano. No meu coração, a igreja presbiteriana sempre soube que se me mandasse embora, não precisava nem dizer tchau, eu já tinha pulado, eu já nasci livre. Eu estava ali por amor ao meu pai, a amigos que eu fui fazendo, a história da minha família, há um monte de concessões, mas nunca tive um pelo de dependência daquilo ali. Era voluntariedade minha, todo mundo sempre soube. E eu sempre me fiz livre e não tem ninguém para dizer que eu fiz média com a igreja presbiteriana em momento algum, em lugar nenhum, em tempo nenhum, nem com ela e muito menos com o resto do grupo evangélico. As médias que eu fiz na vida sempre foram minhas, nunca percebidas do lado de fora. Sempre apenas detectadas por mim, nem sempre na hora, às vezes depois. Pois bem, a igreja que nasce daí, da reforma protestante, criou um momento dogma, criou uma geração Jesus em Lutero e em Calvino. E aí, a reforma que tinha que estar sempre se reformando, perdeu o poder de autorreforma, de autorregeneração ou de regeneração contínua. Porque esbarrava neles. Então, claro, eles viraram gargalo. Então, se você fala isso num ambiente ultra-luterano ou ultra-calvinista, é heresia na hora. E é uma heresia para ser tratada quase com o rigor da fogueira. É porque o protestantismo já nasceu para além dessa possibilidade. Isso aí já foi uma das molas propulsoras do movimento e do fortalecimento do movimento protestante, foi a Santa Inquisição. Então, por causa dessa abominação, não se queima, mas como já se escreveu no meio protestante brasileiro, o protestantismo faz inquisição sem fogueiras, mas elas queimam pra caramba as labaredas dela, né? Então, aquela geração Lutero-Calvino foi feita a geração Jesus, portanto, não se mexeu e não se mexe e não se muda. Qualquer mudança nisso é pecaminosa, é como se você estivesse relativizando a palavra, de tão violento que se tornou o negócio. O protestantismo diz que é só a escritura, mas não, é mentira. É a doutrina de Lutero, a doutrina de Calvino, ou num outro grupo que não seja luterano ou calvinista, é a doutrina do fundador, ou a do grupo que tem estabelecido aquilo ali, que funciona exatamente idêntica àquilo que na Igreja Católica carrega como valor e peso a tradição da Igreja. A tradição, a Igreja Católica diz que não é a palavra de Deus. Mas como é a tradição, ela é tratada em pé de igualdade com a Escritura, e como é a tradição, na prática, ela tradiz, ela atravessa mais, faz o dito interpor-se muito mais no tempo do que a própria palavra. No protestantismo, é a doutrina, são as doutrinas de Calvino, são as institutas, são os ditos de Lutero, são os modelos. Por exemplo, o protestantismo conseguiu transformar o próprio modelo eclesiástico numa coisa semidogmática. A ponto, por exemplo, de que a igreja presbiteriana ganha esse nome. De onde decorre o nome da igreja presbiteriana? Decorre do modelo. É a igreja do gerente. Se a gente quisesse chamar assim, o que você é? Eu sou gerentiano, sou gerenciano, sou presbiteriano. Presbítero é o ancião, o importado do mundo grego, o presbíteros
Não foi uma revelação do Espírito Santo. Olha, chamai os vossos líderes de presbíteros. Foram os gregos que chamavam os anciãos de presbíteros, os líderes comunitários, o ancião, o patriarca, o gestor experiente. Era o presbítero. Então, a própria igreja recebeu o apelido, aceitou a alcunha, o batismo de a igreja da gestão, dos gestores. Assim como os metodistas, uma pessoa que nome mais infeliz. Essa igreja metodista. Se o cara que é do método, do modo batista, isso é uma coisa assim, eu sempre achei inconcebível, a igreja dos batistas, dos caras que batizam, mas e daí? Batismo é um item, é uma brincadeira, é uma lavagenzinha, mas eles se tornaram os batistas. Por imersão. Por imersão. Agora, os presbiterianos, que são mais reformados que os batistas, no sentido estrito da história e do sentido do que seja a reforma protestante na história, aceitaram, entre outras coisas, os luteranos aceitaram se chamar de luteranos. É como no caminho da graça vocês virassem os caianos. Pelo amor de Deus, é pedir para me ressuscitarem dos mortos. Senhor Jesus, me levanta para eu acabar essa porcaria. Deus me livre. Aí, ao invés dos que caianos, mico histórico. Aí você, luteranos. Aí você ressuscita, só fala uma coisa, eu queria mudar o nome, ao invés de caianos, caídos. Caídos, é. Aí eles vão dizer, não, você deve ser uma assombração, você não é o Caio. É um fantasma e está repreendido, volte para a morte. Então, caianos, é tão ridículo quanto. O mico é esse. O outro são os presbiterianos. São os caras dos presbíteros, do modo de governo. Olha a ênfase no modo de governo é tão grande que o nome do grupo carrega o nome do modo de governo. Os calvinistas. Hã? Os calvinistas. É, mas os calvinistas, na prática, historicamente falando, se transformaram apenas aqueles cujo conceito de reforma decorre diretamente de Calvino. Quando o conceito de reforma decorre diretamente de Calvino, quase sempre o cara vira presbiteriano. Então, ele é um daqueles que se tornam crentes num grupo que crê em Jesus, mas cuja ênfase está no modo de governo. A grande ênfase, por exemplo, da igreja presbiteriana é no modo de governo. Então é uma reforma, você veja a importância dessa reforma. Ela começa jogando fora coisas e dizendo é só Cristo, só a Escritura, só a graça, só a fé. Mas depois, o que ganha importância é o modo de gestão, é o modus operandi. A perversão já se estabelece quando o conteúdo perde a primazia sobre o meio, sobre o modus operandi. Aí começam a cultuar o modo de operação, o governo, a forma de governo. Essa é a nossa diferenciação dos demais, é o nosso modo de governo. Quando que algum grupo cristão se diferencia de qualquer outro grupo humano na Terra pelo modo de governo? Mas se não pelo modo de ser, de olhar, de amar, de entender, não de governar o grupo. Quando é o modo de governo, você já restringiu a igreja a um ambiente passível de gestão. Porque a verdadeira igreja não tem presbítero. Nesse sentido de controlar a verdadeira igreja. Não tem, porque ela está para além de ser pastoreada por qualquer outra pessoa senão Jesus. A verdadeira igreja, ela cai no nível de volatilidade, de impossibilidade de gestão, que é só ela e Jesus, é só ela e o Espírito Santo. Essa que se caracteriza pelo modo de governo é humana, histórica, fenomenológica, clubesca, é apenas o fenômeno exterior. Nessa cabe uma reforma. Agora, na outra não. Na outra só cabe regeneração, no que seja
vontade de ser igreja genuinamente. Não cabe nada naquilo que seja genuinamente igreja com vontade de se converter em igreja, a não ser aquilo que cabe no coração de um indivíduo. O que cabe no coração de um indivíduo? É uma reforma ou é regeneração? É óbvio que não só a linguagem bíblica, mas o espírito do Novo Testamento é da regeneração contínua, não da reforma. Jesus foi contra a reforma. Não se põe remendo de pano novo em veste velha. Isso é reforma. Botar odre, vinho novo em odre velho é uma reforma, é um jeito. Mas Jesus joga o odre fora. Então diz, quem já está viciado em vinho velho não vai achar o novo excelente. E não põe remendo de pano novo em veste velho, porque só vai aumentar o buraco. Deixa a veste velha lá, se ser cerzida com pedaços dela mesma. A gente está fazendo uma coisa nova. Cada geração tem que começar, a ressurreição tem que acontecer de novo para cada geração. O Pentecostes tem que acontecer de novo para cada geração. Os Pedros têm que ganhar seus nomes, os Paulos, os Joões têm que ganhar seus apelidos locais em cada geração. Nós temos a realidade histórica do Verbo encarnado e da produção dos apóstolos e dos profetas como fundamento da nossa fé e da nossa vida, mas a cada nova geração a gente tem que ter a experiência do zeramento existencial, e a mulher tem que virar Maria Madalena na porta da tumba, e alguém tem que virar João dizendo eu vi e criei. Ou alguém tem que carregar a precipitação de um Pedro que vai correndo contar a notícia. Ou seja, cada nova geração demanda de nós a experiência renovada do encontro de novo com tudo outra vez. Com tudo outra vez. Senão, vira qualquer outro movimento. E eu estou dizendo isso apenas para, de fato, afirmar que eu vejo benefícios maravilhosos na reforma protestante como movimento humano que aconteceu com graça divina, porque ajudou muita gente, dentre os quais eu, quase 500 anos depois, do ponto de vista humano, não teria as consciências que eu tive no Evangelho se eu não tivesse nascido num ambiente minimamente reformado, que me deu instrumentos para fazer a minha viagem pessoal para Jesus. Mas eu vejo que, como movimento, ele se autolimitou demais. Na hora que ele estabeleceu a geração Lutero Calvino como a geração Jesus da Reforma, eles perderam a chance de fazer a viagem de regeneração no caminho, de conversão contínua da Reforma. E porque isso não aconteceu, nós temos um movimento engessado, fixado e morto, que está moribundo na terra, morrendo mesmo. Na Europa, então? Não precisa nem ir tão longe. No Brasil, que ainda é considerado um dos lugares onde o protestantismo tem mais vida no planeta, está morrendo, já está em estado apenas de crescimento vegetativo. Se os crentes parem, a igreja aumenta. Se os crentes não parem, a igreja... Está indo num descrédito popular que não era há poucos anos atrás, né? É porque os protestantes resolveram assumir uma vinculação com o grupo de natureza evangélica pentecostal, neopentecostal. Eles perderam o crédito. Eu não tenho, o que eu estou dizendo é apenas uma análise fenomenológica de um processo que eu não sou nem um pouco estranho a ele. E aqui no Brasil eu fiz parte das vísceras dele. O protestantismo, quando ele ficou menor do que o movimento evangélico, ele perdeu a sua respeitabilidade histórica.
Porque houve um tempo em que o protestantismo era maior do que o movimento evangélico. Os evangélicos cabiam no guarda-chuva do protestantismo. Quem eram os evangélicos? Eram todos os que não eram calvinistas e nem luteranos. Eram os evangélicos, eram os batistas, eram os metodistas, eram evangélicos. O que o senhor é? Eu sou evangélico batista, quando ele não dizia que era só batista, depois que era evangélico. Ou eu sou evangélico metodista. Depois surgiu o movimento pentecostal, então eu sou evangélico pentecostal, sou evangélico das Assembleias de Deus. Mas eles ainda se ligavam ao movimento protestante, se diziam filhos do protestantismo. A Assembleia de Deus participava no dia 31 de reuniões da Reforma Protestante nas praças das cidades. Ainda se tinha essa ligação e se cultuava para cima o movimento protestante. Quando houve o boom de crescimento pentecostal no mundo e no Brasil, isso aconteceu de maneira explosiva na década de 60, 50, 60, depois na década de 70 houve um boom geral de crescimento evangélico. As assembleias e os outros grupos cresceram tanto e tão mais do que os grupos protestantes, como presbiterianos e luteranos no Brasil, que houve uma inversão na designação. Agora já não eram mais os evangélicos sob o guarda-chuva protestante, já eram as igrejas reformadas sob o guarda-chuva evangélico. Quando veio a EVB, na década de 90, uma das aflições era que se percebia que o movimento evangélico já tinha caído em descrédito total, mas se queria ainda salvar a sigla. Então, o que naquele tempo eu, na minha infantilidade espiritual, achei que era possível, era salvar a sigla. E aí vamos criar uma organização que seja uma organização de gente séria e de igrejas sérias. A igreja presbiteriana fazia oficialmente parte da EVB, a igreja batista. A igreja batista, a do Brasil, deu liberdade para as congregações locais se filiarem, até porque o Darcy do Zilek, que era então presidente da Convenção Batista, era vice-presidente da EVB. O pastor Tonini deu liberdade e filiou, se não me engano, a própria Convenção Batista Renovada. Os metodistas se filiaram, a presbiteriana independente. Todos os grupos sérios por aí foram se filiando. Campos das Assembleias de Deus inteiros se filiaram. A Convenção Geral das Assembleias de Deus tomou a decisão de não se filiar, mas deu liberdade para que os seus campos se filiassem. Muitos filiaram-se, a começar do Samuel Câmara em Manaus. Então o que se queria era salvar a sigla. Porque o que eu dizia é, se não se fizer nada, o termo evangélico ficará para sempre ligado ao modus operandi e aos conteúdos estabelecidos pela Universal do Reino de Deus. Ela gerou uma reforma protestante dentro do movimento evangélico. Quem fez uma reforma dentro do movimento evangélico foi o Macedo. Macedo é o Lutero dos evangélicos. Os evangélicos é que não sabem disso até hoje. É o Lutero evangélico. Ele é que fez uma reforma que foi aceita. Que reforma ele fez? A anti-reforma luterana. Ele voltou a vender indulgências, vende salvação, vende o céu, vende casa, aumentou o leque. Pré-reformado. Ele voltou para a Igreja Católica medieval. Carregou o grito pentecostal de Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo cura, tem poder sobre os demônios. Quem é que não quer ouvir um negócio desse? Um Jesus que não tem poder sobre os demônios não está com nada. Tem que ter no mínimo poder sobre o diabo, né? Então, tem poder sobre os demônios e não resiste a uma grana.
Se você chegar, entrar numa corrente e der dinheiro para ele todo dia, ele não segura o saco, derrama tudinho. É um Papai Noel mercenário, mas pelo menos a gente compra dele o que a gente quer. Se insistir, ele vira o saco. Um mês de campainha dando dinheiro ali, ele bota o saco lá. Totalmente barganhável. Então, o Macedo é o Lutero dos evangélicos. Os evangélicos é que não notaram, que sofreram uma reforma e não perceberam. Porque ficaram todos parecidos. Até o presbiterianismo, o protestantismo, essas igrejas mais históricas, foram dramaticamente afetadas pelo movimento gerado pelo Macedo. E não sabem disso. Profundamente. Por exemplo, o movimento puritano dentro da igreja presbiteriana hoje é a antítese de tudo quanto o Macedo possa fazer lá, embora não seja a tese do evangelho, o movimento puritano. É antitético em relação ao evangelho em muitas coisas. Mas em relação ao universal, ele é totalmente antitético também. Ora, esse movimento surgiu, entre outras coisas, como uma reação a essa bagunça que estava instituída. Eles não sabiam outro caminho para longe dessa bagunça a não ser buscar refúgio numa das ordens históricas geradas pelo protestantismo, que foi o puritanismo. Se refugiaram lá. O que é isso, senão uma reação? A outra coisa, o movimento protestante, no máximo, é um movimento reativo, nunca é um movimento propostante. Nunca traz proposta. É protestante. Só protesta. Não é isso, não é isso. É negativo o tempo todo, não traz proposta. Só diz o que não é. Só sabe jogar fora, só faz a dieta. Não dá cardápio. Não mostra mesmo no dia a dia como é que as coisas são. Então, esse movimento está morrendo no mundo inteiro. No Brasil está em estado de falência. E eu estava dizendo, quando a EVB surgiu, ainda era aquele engano meu, e quando eu digo meu, é porque eu tenho convicção absoluta que se eu não tivesse puxado do assunto, financiado do assunto, bancado do assunto, não teria havido nem a conversa. E o pessoal sabe, havia aqueles que falavam no assunto nos grupelhos. Agora, uma coisa é falar, outra coisa é levantar de manhã, botar o pé no chão, abrir a porta e dizer, hoje é o dia. E não teria nem havido esse hoje é o dia. Infelizmente houve. Mas felizmente houve para eu aprender com o meu próprio engano, com a minha esperança enganosa. Mas a expectativa era de ver se salvar-se-ia a sigla, para que a sigla não ficasse tão imprestável, a sigla evangélico, como se tornou. Hoje não dá para usar essa sigla, ela designa o Macedo, o movimento inteiro que veio dos grupos neopentecostais, essa coisa anti-evangelho, que está aí, com a qual eu não quero nenhum tipo de associação particular. Dentro desses movimentos eu identifico uma quantidade imensa de gente que está desejando conhecer Jesus, outros que estão conhecendo Jesus e o Evangelho. Isso aí eu tenho por certo, a quantidade enorme de pessoas que ia lá. Agora, não é porque eu identifique essas pessoas lá dentro que eu vá, do ponto de vista de qualquer que seja o significado da minha vida, me associar a esse tipo de movimento. Jamais, jamais faria isso. Em qualquer lugar eu sempre identifico, se você disser, eu diria a mesma coisa do budismo. Não estou dizendo nada especial da Igreja Universal ou do movimento neopentecostal ou do grupo evangélico. Eu identifico gente de Deus no islamismo. Eu sou um cara da ordem de Melquisedeque. Então eu identifico também no meio evangélico. Agora, não é porque eu identifico também que eu vá querer identificação, assim como eu não quero identificação com o budismo nem com o islamismo, eu não quero com a religião evangélica, não quero mais nenhuma. Para poder ficar livre, para me relacionar com algo que uma nova geração olhe e diga, tem a ver apenas com o evangelho. Eu não sei que viagem esses caras fizeram, não sei quem eles são, vão no início nos chamar de seita, como acontece com qualquer grupo. Pela falta de história, que é um dos pânicos que as pessoas têm, é não terem uma história para contar.
Eu poderia ter todas as histórias que eu quisesse para contar. Eu estou considerando essa história inteira refúgio, para ver se a gente ganha Cristo e para ver se uma nova geração vê Cristo em nós, na história. Considerando essa história refúgio. O povo tem medo de não ter história, quer ter uma história, quer ter ancestralidade. Essa ancestralidade está numa hora em que precisa ser deixada de lado para ver se o mundo enxerga que nós somos só filhos de Deus, sem tanto pai de estimação no meio. Mas isso dá pânico para ele. É, sem tanto Calvino, Lutero, sem tanto pai. Eu só quero ter Jesus como meu irmão mais velho e não São Calvino. Conquanto eu tenho todo respeito e amor e carinho por Calvino, Calvino é só meu irmão. Só meu irmão. Só meu irmão. Se tivesse aqui, concordaria com muitas coisas com ele e teríamos profundos desacordos em outras, como irmãos. E eu não iria ter nem um pingo de angústia de ter discordado de Calvino na cara de Calvino, como eu não teria de ter nem de nenhum outro irmão e continuar sentindo o irmão de verdade. Os irmãos não são os que concordam com tudo, são os que concordam exclusivamente que Jesus é tudo. O resto é periferia. Então, voltando para concluir aqui o que eu vinha dizendo, o movimento da EVB, por exemplo, queria ver se salvava a sigla. Depois, para mim, ficou claro que nem a sigla era salvável. E que nem se tinha por que salvar aquela sigla. Que a sigla será salva no dia que surgirem gente genuinamente evangélica no Brasil. No dia que houver gente evangélica, mesmo sem a sigla, o povo vai aprender a chamar-nos outra vez de evangélicos, porque evangélico é o que carrega a qualidade do evangelho. Gente do evangelho. No dia que a gente for gente do evangelho, nós vamos ser outra vez chamados de evangélicos, não por autodesignação, mas apenas por interpretação que o mundo fará de nós mesmos no dia em que o nosso caminho for amor. Enquanto isso, é melhor que a gente nem use esse termo, que Paulo usa só uma vez, em Filipenses. Sim, querido. Agora, Caio, eu tiro por mim que no início do meu contato com o caminho, pelo que você está falando agora, eu poderia dizer que naquela época, na minha observação do caminho, eu diria naquela época que o que a gente estava fazendo era um regime. Você acha que entre nós hoje há pessoas que possam estar pensando que o que estamos fazendo é um regime das igrejas, um regime, mas não o começo de algo? Eles acham que a gente está fazendo uma feijoada. Estou falando de que a gente bota muito mais coisa para dentro e as igrejas tiram. O que a gente faz é tira tudo que os homens puseram nessa feijoada, pata, orelha, não sei o que, vai jogando para fora. Tem um trabalho de desconstrução, de jogar para fora. Tem, claro que tem. Tem muito peso morto. Como diz o escritor de Hebreus, tem que se livrar do pecado que tenazmente nos assedia, do fardo, desse peso morto, de obsolescência, de caducidade. São cargas da esclerose que o Evangelho joga fora. Aquele bando de bode, de touro, de sábado, de lei, de cerimônia, de urim, de tumim, de vai tudo fora. Não fica. Fica a leveza da estrada de Jesus. Ali. Aquilo é o Evangelho. Aquela leveza. Cada esquina é um altar, cada pessoa é um santo, cada gesto é uma liturgia, cada palavra é palavra, cada sorriso é graça de Deus. Então, era assim que era. Então, num primeiro momento, muita coisa jogando fora. Num segundo momento, não dava nem para o pessoal processar a perda dos bens antigos, porque o pessoal não queria mais aquilo. Agora vai jogar a cadeira velha fora, meu irmão. Uma das coisas mais difíceis para se fazer é faxina em casa, porque o cara se agarra a cada quinquilharia que ele nunca usou, não usa, não sabe nem onde está.
Se ele morrer, ficaria perdida para sempre. Mas na hora de fazer a limpeza, ele quer arranjar uma caixa para guardar. Então, ter a coragem da faxina não é fácil, não. Escuta isso aqui, qual a utilidade? Nenhuma. Isso aqui então é um fetiche meu, um fetiche histórico em relação ao Evangelho? É. Então vamos jogar fora? Não, mas teve o seu significado, a sua hora, seu tempo. Aí são os ex-namorados. É aquela menina que diz que se apaixonou hoje, mas guarda escondido o álbum com foto de tudo que é ex-namorado. São os ídolos do lar. Não cola. Então, meu irmão, você não cola, né? Então, como é que a gente, se não cola com você, você vai querer que cole com Deus? Então, pelo amor de Deus, vou jogar esse bando de ex-namorado fora. Casa comigo, minha filha. Só comigo. Tá, senão não te quero. Mas não quero mesmo. Eu não nasci para isso. Aí, mas ter essa coragem de jogar esses álbuns, de trocar o panteão pelo Deus invisível, é muito difícil. Então, queimar, jogar fora. A segunda coisa é agregar valor. É ver o que é evangelho e que não faz parte do processo. Então não se chega dizendo tudo que eu fiz na vida não presta. Não é verdade. Claro que não é. A minha vida teve todo sentido até aqui. A sua, de todos nós, de cada pessoinha nos vendo ali. Agora, nós estamos no meio de um processo histórico, no qual eles, sem nós, não seriam aperfeiçoados. Não é o que o escritor de Hebreus diz do Velho Testamento? Sim. Diz que Abraão, sem o escritor de Hebreus, não seria aperfeiçoado. Diz que todos, Moisés, sem o que estava acontecendo então, naqueles dias ali, não seria aperfeiçoado. Ou a gente também se fixou naquela geração paulina e fizemos dela a geração, claro que nos fixamos, nós fizemos dela uma geração de seres superiores. E por isso paramos e não deixamos o processo continuar em nós. Mas eles, o próprio escritor de Hebreus, sem mim, não é aperfeiçoado. Sem ti não é aperfeiçoado. Sem nós não é aperfeiçoado. Porque o que nós estamos vivendo nesse dia hoje, eles não viveram naqueles dias lá. Essa é uma experiência nova do corpo de Cristo que Paulo não conheceu, que João não conheceu, que Pedro não conheceu e que eu conheço. Se Paulo acordasse hoje aqui e visse o mundo como está, antes de dar respostas, e ele fosse meu irmão e meu amigo, e nós nos conhecêssemos, e ele soubesse que eu estou aqui há 40 anos na luta e na guerra, ele ia dizer: escuta, meu irmão, me conta o que está acontecendo. Ele ia ter o respeito suficiente para dizer: Caio, me diz, o que está acontecendo? Para depois ele pensar e articular o que seria o pensamento dele. Eu duvido que nós fôssemos andar em caminhos diferentes, duvido. Claro. Duvido que nós fôssemos. Agora, ele sem mim não é aperfeiçoado. Nós somos um corpo, não apenas na horizontal do tempo, mas na linearidade histórica do tempo. Adão fazia parte da igreja. Alguém pensa que alguém viveu em Deus sem igreja? Se Abraão é igreja, Adão é igreja, Abel é igreja. Claro. Todo mundo é a igreja, todo mundo que está sob a ordem de Melquisedeque, que tem um único sumo sacerdote segundo a ordem eterna, que faz expiação e remissão de pecados pelo mundo inteiro. Filhinhos, não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Quem está sob esta ordem, admite que todo mundo sob esta ordem é a igreja, antes de haver igreja como nomenclatura. Deus nunca teve povo que não fosse igreja. Nunca. É isso que a igreja não consegue entender jamais. Ele não tem povo que não seja igreja. E ele está aperfeiçoando esse povo, não só na horizontalidade do momento histórico,
mas na linearidade do processo histórico. De maneira que o sangue de Abel fala coisas extraordinárias até hoje, mesmo morto ainda fala, mas sem as coisas que eu digo hoje no século XX, o sangue de Abel teria menos coisas a serem ditas e entendidas por essa geração. Ou seja, cada um de nós tem que ter a consciência e a humildade de saber que nós somos continuidade de um processo, ninguém está fazendo nada, absolutamente nada novo, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter a consciência que diz, se nós somos continuidade do processo, é porque o processo está inacabado. O livro de Atos dos Apóstolos não tem the end. Tem não. Não tem, capítulo 28 não, termina com tudo aberto, não deu para escrever a próxima página. E quantas milhares de outras páginas não seriam escritas? Talvez isso responde isso aqui, Caio, o que você acabou de dizer. Sempre me perguntei por que Paulo se ateve a detalhes aos quais Jesus aparentemente sequer deu importância. Era só circunstancialidade. Vai lá no site, primeiro texto que eu escrevi no link A Mente de Paulo. Antes de começar a escrever aquele link, eu escrevi sobre a diferença entre princípios imutáveis e os aplicativos circunstanciais. Então vá lá na Mente de Paulo, no site, procure, ou então escreva aí no site, aplicativos, o princípio, e vai cair nesses textos, para ele ver como Paulo trabalhava, pegando princípios imutáveis, fazendo aplicativos circunstanciais. Às vezes ele pegava o princípio imutável, ou sempre, e fazia o aplicativo eterno e imutável do princípio. Em outras ocasiões ele pegava o princípio e, como a circunstância não era ideal, ele apenas dos males escolhia o menor. E elegia o princípio para debelar a perversidade do mal. Por exemplo, só um único caso para encerrar, que o tempo acabou. A escravatura. A escravatura é pecaminosa. Em Cristo não existe nem homem, nem mulher, nem escravo, nem livre. Todos são um em Cristo. A cruz está consumada, é o grito de todas as libertações, a dos escravos humanos também. Mas na igreja havia senhores e havia escravos no Novo Testamento. Ou não? Sim. Senhores, tratem bem os escravos. Escravos, não sejam enrolões. É o caso até de Filemão. Então tá lá. O que Paulo fez? Não dava para mudar o Império Romano, a cultura toda, tudo. Uma hora ele estava olhando para frente. Vai chegar a hora em que não vai haver escravo, porque em Cristo não pode haver escravo. Mas enquanto não dá para não haver escravos, vamos humanizar os senhores de escravos. Segundo o princípio imutável. Segundo o princípio imutável. E vamos tirar o espírito de obrigatoriedade, de serviço obrigatório do escravo. Vamos tirar a mentalidade de escravo do escravo. Dá a ele a mentalidade do empreendedor amoroso. Que é para o escravo não virar uma lesma preguiçosa tocada à base da obrigatoriedade ou do chicote, que é mal para a alma dele, não ser um ser que se candidate à vida. E o senhor de escravos de ser um ser objetizante de gente, o que vai gerar nele um ser, ele vai virar um objeto, na medida em que ele torna tudo objético. Vamos salvá-lo desse mal. Então o princípio eterno, nele nem cabia discussão sobre escravo ou livre, porque em Cristo não há. Agora, na contingência histórica da experiência humana da igreja, dependendo do momento histórico, existem escravos, existem livres. O que a gente precisa é diminuir as implicações enquanto a gente luta para abolir a situação. Então, concluindo de vez, num primeiro momento a gente jogou um monte de coisa para fora do caminho da graça na dieta, e num segundo momento começamos a mostrar para o pessoal a quantidade enorme de coisas do que tem para colocar, que tinha que entrar, que o pessoal não conseguia nem imaginar, nem aceitar a possibilidade de que fosse. Então ainda estou respondendo a tua pergunta, depois de uma viagem enorme. Gente boa de Deus, o nosso tempo acabou. Quero agradecer a companhia de vocês. Obrigado. Pedir perdão a você pelos 20 minutos de atraso.
Amanhã, com a graça de Deus, não acontecerá isto. Assista a reprise logo mais às 3 horas e às 9 horas da noite. E que o Senhor Jesus nos abençoe. Eu perdi a hora hoje, por isso aqui houve o atraso, de modo que eu estou aqui com o estômago roncando mais que a roncadeira. Eu vou ter que tomar um café correndo. Um beijão. Tchau, tchau.